Bom dia, professoras, bom dia, professores. Sejam muito bem-vindos à nossa ATPC da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Para quem não me conhece, meu nome é Carol, eu sou professora de Sociologia e estou como PCNP de Projetos da Pasta no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São João. E hoje eu vim aqui para uma ATPC com uma proposta diferente, como vocês vão observar aí ao longo dessa nossa formação, tá? E voltando um pouquinho aí à minha apresentação, que eu falei para vocês sobre projetos da pasta, né, que eu sou PCNP de projetos da pasta, dentro desses projetos, né, os que eu trabalho mais diretamente são o Programa Ensino Integral, né, o PEI, e o Inova Educação, tá? E aí eu retomei essa questão porque a gente hoje a nossa TPC, né, vai falar sobre juventudes, educação e projeto de vida, né? O projeto de vida faz parte aí do programa Inova Educação e a gente vai abordar ele aí ao longo dessa nossa formação. Bem, então vamos a ela. Eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, né, a nossa TPC tem como tema Juventudes, Educação e Projeto de Vida, que é o título de uma pesquisa, né, que foi discutida em um seminário, que vocês vão acompanhar. E quais são os objetivos da nossa formação? Né? Então, nós vamos retomar orientações para fortalecer o trabalho pautado na educação integral. Vamos retomar aí um pouquinho o compromisso com a educação integral em alguns documentos, né, como a BNCC, o Currículo Paulista. Essa formação também serve para enfatizar, né, que o projeto de vida, além de um componente curricular, é o elemento irradiador em todas as dimensões da formação integral dos estudantes. Tá? Então, dentro dessa proposta de educação integral, de formação integral dos estudantes, o projeto de vida, ele é o elemento irradiador, ele é fundamental, ele é o elemento central. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa centralidade do projeto de vida dentro da escola, né? E vamos apresentar também o seminário sobre a pesquisa Juventudes, Educação e Projeto de Vida, para subsidiar o trabalho docente na construção de ações pedagógicas de apoio e incentivo aos projetos de vida dos alunos. Como eu já adiantei, vocês vão acompanhar esse seminário sobre essa pesquisa, que é muito interessante, vai trazer reflexões bacanas, né, para subsidiar o debate sobre as juventudes, sobre a relação dos jovens com a escola, sobre o papel de nós educadores, né, na construção, no incentivo, no apoio, né, dos projetos de vida desses jovens, desses alunos, tá? Então, vamos lá. Gente, ó, eu vou propor aqui, para a gente começar, um momento de interação, tá? Então, eu vou ler aqui uma constatação, tá? Depois vou lançar aí uma questão para a gente interagir, para a gente conversar aí, para iniciar a nossa formação. O jovem que chega às escolas públicas, na sua diversidade, apresenta características, práticas sociais e um universo simbólico próprio, que o diferenciam e muito das gerações anteriores. Né? Isso é uma constatação, isso é um fato, né, desses jovens, dessas juventudes, né, que chegam aí nas nossas escolas. E aí vem 2 questionamentos importantes sobre isso. Como sua escola tem acolhido as juventudes? Como você, professor, como você, professora, tem inspirado e apoiado os projetos de vida de seus alunos? Gente, ó, eu vou pedir para vocês interagirem aí no chat, tá? E em relação a essa questão, vocês podem pensar nos momentos de aulas presenciais, nesse momento agora de ensino remoto, né? Então, assim, como é esse acolhimento com as juventudes?
como todos os professores, e não só o professor do componente projeto de vida tem apoiado, vocês conhecem os projetos de vida, como vocês apoiam, de alguma maneira vocês inspiram, tá? Então vou pedir para vocês contribuírem, enquanto vocês vão aí contribuindo, eu vou dar sequência aqui à nossa formação. Gente, ó, como eu falei para vocês, a gente vai retomar brevemente, tá? Alguns documentos que apontam aí o compromisso com a educação integral, né? Então, a BNCC, né, eu deixei aqui destacada, ela aponta assim, que independente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral, com o qual a BNCC está comprometida, se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, e também com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir, né? Então, a BNCC traz aí um compromisso importante com a educação integral. Eu destaquei esse trecho para pontuar, para enfatizar essa necessidade, né, e esse direcionamento que a educação integral traz, né, e não só aqui, não estou falando sobre escolas de tempo integral, né, existem aí o programa Ensino Integral, as escolas de ensino integral, mas a educação integral, a formação integral, ela chegou, né, e ela está prevista e proposta para todas as escolas da rede, né. Aí eu trouxe aqui também o currículo, né, um trecho aqui do currículo que enfatiza esse compromisso com a educação integral, né, o currículo que foi construído já pautado na BNCC, tá? Então eu destaquei aqui um trecho. O currículo paulista considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Então, aqui o currículo paulista, né, também afirma aí esse compromisso com a educação integral, né, que está proposto em todas as áreas, né, esse trabalho está proposto em todas as áreas, dentro já das competências, tanto as competências gerais da BNCC, que norteiam também o nosso currículo, quanto as habilidades cognitivas e também as socioemocionais, né, previstas aí em todas as áreas, todas as disciplinas, tá? Então, é importante a gente retomar esse compromisso com a educação integral, né, porque nós vamos falar aqui sobre projeto de vida, né, e o projeto de vida chegou aí para ser um eixo norteador, né, dessas ações e ele é fundamental, né, para a formação dos estudantes, a formação integral dos estudantes, né, em todas as suas dimensões. Falando em educação integral, nessa proposta, né, para toda a rede, as escolas PEI já tinham esse componente, né, e agora ele chegou dentro do programa Inova Educação para todas as escolas, né, da nossa rede. E a gente vai retomar aqui bem em breve, só para pontuar mesmo, que assim, esses componentes do Inova Educação, que são eletivas, projeto de vida e tecnologia e inovação, eles vêm justamente com o objetivo, né, de trazer atividades educativas que sejam mais alinhadas às vocações e desejos, né, e ambições e anseios dos estudantes, né, para incentivar, para apoiar, para trazer de forma sistematizada e estruturada, né, esse trabalho em todas as dimensões, né, do ser humano, né, do aluno como ser humano. Então, sobre o Inova Educação, gente, inclusive aqui que eu citei os componentes,
Para quem leciona esses componentes, para quem ainda tem, né, algumas dúvidas, eu sei que vocês fizeram o curso básico, o aprofundado, né, para quem leciona, eu sei que entre vocês existem professores que lecionam esses componentes, né, outros não, mas assim, foi disponibilizado, né, pelo Núcleo Pedagógico, pela Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, um documento orientador Inova Educação, que foi elaborado pela equipe, né, responsável pela Inova Educação no Núcleo Pedagógico, né, essa equipe sou eu, Carol, e o PCNP João Paulo, né, de tecnologia, que vocês já conhecem de outros ATPCs, tá? Então, esse documento já foi disponibilizado para vocês, mas eu deixei aqui nas referências, tá, também dessa nossa formação, caso alguém não tenha tido acesso, queira dar uma olhada, tá? Então, ele está disponível aqui também para vocês, tá? E aí eu vou avançar aqui dentro do Inova Educação, falando sobre educação integral, sobre essa formação, eu vou falar sobre o projeto de vida. Gente, ó, eu vou falar sobre o projeto de vida, mas de um ponto de vista, né, e falar dele como esse eixo central, como esse elemento irradiador, né, e fundamental para direcionar as ações da escola como um todo, tá? Então, eu destaquei aqui sobre o projeto de vida, né, que a BNCC e o Currículo Paulista enfatizam a importância do estímulo e apoio da escola para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, né? Aí aqui até coloquei a competência geral 6 da educação básica, né, que prevê aí a necessidade de que os estudantes possam, né, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade, né? O componente de projeto de vida, ele é fundamental para essa formação integral dos estudantes, né? Ele não está sozinho, né? Em todas as áreas, né, está previsto o trabalho para essa formação integral, né? Para todas as áreas existe esse incentivo de apoiar o projeto de vida dos alunos, né? O que já me leva aqui, dando sequência, a falar um pouquinho sobre o projeto de vida, né? Assim, de um ponto de vista em que o projeto de vida essa proposta pedagógica dele é pautada pautada em referências importantes para a concepção de educação integral, né, como eu já vim falando aí. E como, por exemplo, os 4 pilares da educação: desenvolvimento socioemocional, pedagogia da presença e protagonismo. Gente, ó, lembrando que o projeto de vida, né, o trabalho com o projeto de vida, ele é pautado nas competências socioemocionais, né? E aqui eu não vou detalhar, não vou falar exatamente sobre o componente, né, como eu falei para vocês, já tem um documento orientador disponível. Lá nesse documento orientador, né, que está inclusive aqui nas referências, vai estar falando sobre as diretrizes, está falando sobre a organização curricular, sobre a avaliação, tá? O objetivo aqui dentro desta formação é colocar o projeto de vida como um projeto, como uma ação de toda a escola, né? Aqui, inclusive, eu destaquei, ó, que tais princípios, esses que foram citados aí por mim anteriormente, devem nortear e orientar as posturas e ações de todos na escola: estudantes, professores, equipe gestora, demais profissionais da escola, não sendo apenas um trabalho isolado e solitário do professor do componente curricular projeto de vida, né? O projeto de vida, ele vai sistematizar, vai estruturar esse trabalho com as competências socioemocionais, vai abrir espaço, vai proporcionar momentos, né, de protagonismo para que os alunos falem sobre seus sonhos, sobre seus anseios, ambições, né? E tudo isso é fruto de um trabalho que começa
lá no primeiro dia de aula, né, na primeira ação pedagógica, que é o acolhimento, né, e que ele é importante para direcionar aí o trabalho do professor de projetos de vida, que está diretamente ligado às eletivas, que estão diretamente ligadas a todas as áreas e componentes curriculares da escola, né? Então é importante que os professores que não trabalham com projetos de vida conheçam também os projetos de vida de seus alunos, incentivem, apoiem. É importante que o professor de projeto de vida sempre compartilhe com os demais, né, esses projetos dos alunos, esses sonhos, né, em momentos de reuniões, né, de atividades coletivas. Então, é importante, o projeto de vida ele é importante para a escola, para todas as ações, para nortear todas as ações. Né? Então é importante que todos conheçam, se apropriem dos projetos de vida dos alunos, participem, né? Porque os professores são grandes inspirações, tá? Para essas juventudes. Falando em juventudes, né? Aí a gente vai entrar aqui numa parte importante que vai falar sobre a pesquisa Juventudes, Educação e Projeto de Vida, né, que deu inclusive o título aqui à nossa TPC, que virou o tema da nossa TPC, né. Essa pesquisa, né, vou falar aqui, vou ler para vocês um pouquinho sobre ela, e aí já vou explicar sobre o seminário. A pesquisa Juventudes, Educação e Projeto de Vida, realizada pela Fundação Roberto Marinho, em parceria técnica com a Plano CDE, revela as percepções, hábitos e expectativas dos jovens das classes C, D e E sobre projeto de vida, educação, aprendizagem e acesso e uso da internet. O leitor, né, coloquei aqui o leitor, gente, porque inclusive deixei um link aqui para vocês, se vocês quiserem ter acesso à pesquisa na íntegra, tá? Que é muito interessante, muito bacana. Aqui no seminário vão ser apontados trechos, principalmente o que se refere ao projeto de vida, né? Às juventudes e ao projeto de vida, mas a pesquisa como um todo traz dados bacanas, importantes, que nos levam à reflexão e que podem direcionar, né, subsidiar o debate e direcionar o nosso trabalho na escola. Então, aqui, ó, na pesquisa, o leitor encontrará informações sobre os sonhos e anseios das juventudes, passando por aspectos como redes de apoio, experiência de aprendizado na escola e pela internet, e obstáculos para a aprendizagem e para a permanência na escola. Os dados sugerem que a estrutura social, o contexto familiar e as experiências dos jovens são fatores que facilitam ou dificultam o alcance dos direitos à educação e ao trabalho, que aparecem no estudo como sonho para o futuro. Finalizado em março de 2020, o estudo apresenta informações importantes para o planejamento de agendas intersetoriais que promovam o engajamento dos jovens, dos educadores, dos familiares e da sociedade em uma grande mobilização em prol dos direitos das juventudes. Então, é uma pesquisa que saiu recentemente, né, e que vai tratar aí várias questões. Ela foi realizada com alunos de escolas públicas, né, aí das classes C, D e E, né, e vai trazer para a gente várias reflexões sobre a relação dos jovens com a escola, a relação dos jovens, né, com os professores, com a família, o quanto isso influencia nas expectativas deles, nos sonhos, no projeto de vida, né? O acesso e uso da internet, né, um assunto fundamental para ser discutido num momento em que nós somos inseridos, né, abruptamente, num mundo totalmente tecnológico dentro da educação. É claro que a gente já tinha acesso, já utilizava algumas plataformas, né, mas nesse momento de ensino remoto, né, de atividades remotas, né, nós estamos completamente imersos, né, nesse mundo, e aborda isso, fala isso na pesquisa, né. Então, vocês vão aí acompanhar na pesquisa. Eu vou falar um pouquinho sobre o seminário. Deixa eu só parar aqui rapidinho
saber apresentar, né? Então, assim, vocês vão acompanhar agora um seminário, né, do Escritório de Evidências, tá? Que é uma iniciativa da Secretaria da Educação, né, que tem, entre outros objetivos, né, fomentar a cultura de tomada de decisões com base em evidências, né? Então, para isso, eles convidam semanalmente pesquisadores e pesquisadoras que estudam temáticas, né, dentro da educação, para apresentarem os seus trabalhos, tá? E a intenção é conseguir disseminar, né, parte do conteúdo que já é produzido, né, na academia, para contribuir com a formação dos servidores, né, da educação, tá? Então, quando vocês forem acompanhar agora o seminário, a Paula Miranda, que é assessora, né, do Escritório de Evidências, ela vai explicar para vocês, né, com mais detalhes o que é o Escritório de Evidências, né, porque essas formações são semanais. E vai ter a participação da Rosalina Soares, que é gerente do Núcleo de Pesquisa e Avaliação da Fundação Roberto Marinho, responsável por essa pesquisa. E a Bruna Whiteman também, que é a coordenadora do programa Inova Educação, na Secretaria, né, da Educação. Eu espero que vocês gostem, né, aproveitem, que seja um momento de formação muito proveitoso. E então vocês vão acompanhar aí o seminário, né, sobre a pesquisa Juventudes, Educação e Projeto de Vida. Primeiro, eu queria muito agradecer a Rosalina e a Bruna por estarem aqui com a gente hoje. Quem assiste o seminário já me conhece. Eu sou a Paula e eu estou tocando essa iniciativa do Escritório de Evidências dentro da Secretaria da Educação. Eu sempre gosto de contar um pouquinho o que é o escritório, porque eu sei que, enfim, toda semana a gente tem pessoas novas que não acompanham a gente todas as edições de seminários, então é sempre legal dar uma contextualizada sobre o que é o projeto, por que estamos aqui hoje, qual que é a nossa missão, enfim. E então, em um tweet bem rapidinho, o escritório é um projeto dentro da CITEM, que é a Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E o nosso principal objetivo é fomentar o processo de decisão com base em evidência, ou seja, fazer com que os servidores e as servidoras da nossa rede tomem decisões do dia a dia, desde decisões complexas até as decisões mais simples, utilizando como base dados, pesquisas, e levando em consideração estudos sobre o que funciona e o que não funciona em termos de política educacional. Então, essa iniciativa do seminário surgiu lá em janeiro. Aliás, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente fez enquanto escritório, porque o escritório também surgiu em janeiro, e veio muito considerando que existe um conhecimento que é gerado dentro da academia, nos institutos e fundações, que acaba nunca chegando para conhecimento da nossa rede. Então, o nosso objetivo é exatamente fazer essa ponte, trazer esse conhecimento mais para perto, trazer esses estudos que podem influenciar o processo de decisões, mais para perto das pessoas que trabalham com a gente dentro da secretaria. Então, dito isso, acho que é sempre muito importante lembrar que um dos princípios do escritório é respeitar a produção acadêmica e a autonomia dela. Então, nem sempre a visão que é trazida dentro dos seminários é a visão institucional da secretaria. E que tudo bem, né? O nosso objetivo é sempre trazer uma gama mais variada possível de opiniões e de visões sobre um determinado assunto. Hoje a gente trouxe a Rosalina, que é gerente do Núcleo de Pesquisa e Avaliação da Fundação Roberto Marinho, e ela vai apresentar um pouco de uma pesquisa recém-lançada pela Fundação, que foi feita em parceria com a Plano CDE, e que trata de vários aspectos com relação aos jovens e à juventude das escolas públicas. O nosso foco vai ser a sessão de projeto de vida, mas assim como eu estava conversando com a Rosalina antes da gente começar, o projeto de vida ele conversa com várias outras sessões do estudo, então ela vai dar uma pincelada pelas outras partes, e a gente convida vocês também, para caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, o estudo já foi publicado, a gente também vai disponibilizar ele no nosso portal de dados abertos, que é onde a gente divulga todos os eventos, os seminários, enfim.
e aí vocês conseguem ter acesso ao documento na íntegra. E a gente convidou também a Bruna, que acho que muitos de vocês já devem conhecer, porque ela está em todas as lives por aí, mas ela é a gestora do Inova Educação dentro da Secretaria, ela acompanha bastante essa pauta do projeto de vida, e acho que ela vai poder trazer uma visão para a gente mais de dentro, assim, sobre como essa pauta está sendo tratada e enxergada dentro da Secretaria. E dito isso, né, para finalizar, eu queria dar só 3 recadinhos. Então, o primeiro é que, como sempre, a gente vai abrir para perguntas no final e que o link de interação vai aparecer agora na tela de vocês. Então, anotem e mandem as perguntas que vocês têm para a gente ler no final. O bit.ly/evidências317. O segundo recado é que esse seminário, assim como todos os outros que a gente fez, ficam gravados, então também agora vai aparecer na tela de vocês o link com o nosso acervo de vídeos, e nele vocês conseguem revisitar os seminários antigos que a gente já fez, tem muito assunto legal que a gente já tratou, então não deixem de dar uma olhada lá. E por fim, a gente sempre, no final dos seminários, passa um formulário de avaliação, né? Um feedback para a gente entender o que vocês estão achando, quem que vocês querem que a gente convide, que pautas que vocês querem que a gente aborde. Não vai aparecer agora o link, porque eu sei que ninguém vai anotar e ninguém vai avaliar agora. Mas, no final, não deixem de preencher esse feedback, que é bem importante para a gente. Vai aparecer quando a gente terminar o seminário. Eu vou parar de falar, porque eu acho que eu já falei bastante. Passar a palavra para a Rosalina. Olá, boa tarde. Eu agradeço muitíssimo, Paula, e a todos também que estão nos acompanhando, a Bruna, que está aqui com a gente também, a oportunidade de levar, né, o conhecimento dessa pesquisa para a rede estadual de São Paulo, né, para os professores em especial, se tiver jovens aí também acompanhando hoje essa agenda, tem muita informação importante aqui, e baseada em evidências que foram produzidas junto com os jovens também, eu vou falar um pouco mais. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para apresentar o estudo. Então, é só para reforçar, né, que essa pesquisa, ela foi construída em parceria com a Plano CDE, e é uma pesquisa que conversou com as juventudes, eu vou falar um pouco mais, mas são juventudes as mais vulneráveis, que estudam em escolas públicas do Brasil inteiro, e nós investigamos aí alguns temas, mas muitos deles entrelaçados em 2 eixos, que é a educação e o projeto de vida. A pesquisa ela foi finalizada um pouquinho antes da gente entrar no processo de isolamento social, no mês de março, e já sinaliza algumas questões super importantes para esse momento que a gente está vivendo do ensino remoto. Então, acho que muitas reflexões que aparecem no estudo nos ajudam também nas decisões, tanto agora, esse momento de ensino remoto, quanto também na retomada das aulas presenciais ou no sistema híbrido, em que parte fica na escola e parte continua em casa, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o objetivo, vamos começar falando do nosso objetivo. Por que a gente foi fazer mais uma pesquisa com a juventude? Porque a gente já tem muitas pesquisas, muitas evidências. O que a gente observou, primeiramente, a gente fez um levantamento bibliográfico com todos os estudos que estavam disponibilizados em relação à juventude, até para a gente verificar a necessidade de um novo estudo, e isso parecia importante. E nós observamos que valeria a pena continuar investigando, ou seja, para tentar trazer à tona algumas informações que não tinham sido aprofundadas em outros estudos. Então, o foco são nas juventudes mais vulneráveis, de escola pública e juventude. Quando a gente fala da juventude CDE, são quase, né, mais de 80% da população da escola pública, dos jovens que estão em escola pública. E o que a gente fez nesse estudo foi conversar com os jovens em relação às percepções que esses jovens têm, as vivências, mas também as expectativas em relação aos temas que vocês estão observando aí na tela. Então, em especial, projeto de vida, que não foi um tema fácil, mas eu vou contar um pouco de como a gente investigou. O projeto de vida está muito relacionado à experiência e oportunidades educacionais que esses jovens têm dentro do espaço da escola, por isso que é tão importante essa conversa nossa hoje. Investigamos também a questão relacionada à permanência e evasão,
super importante para esse momento, que a gente sabe, por meio de outras pesquisas, que temos uma maior probabilidade de abandono escolar. Então, dialogar sobre o que faz o jovem permanecer na escola, o quanto que isso tem relação com o projeto de vida dos jovens, é essencial. Investigamos também sobre a internet e como que esses jovens utilizam a internet para aprender, porque o hábito das juventudes é muito relacionado ao uso da internet para diversão ou para comunicação, como a gente vai ver aqui no estudo. E também os desafios e redes de apoio que esses jovens mais vulneráveis de escolas públicas apresentam em relação, inclusive, à projeção, né, do projeto de vida e ao alcance, à realização desse projeto de vida. E o estudo ele está muito alinhado ao que a Paula trouxe dentro desse campo do motivo pelo qual vocês criaram, né, o escritório de evidências. A gente acredita fortemente que as evidências são essenciais com um grande diagnóstico, para se pensar em iniciativas educacionais alinhadas aos direitos que os jovens já têm, mas também às necessidades que esses jovens apontam, e a pesquisa vai nesse caminho. Na tela, vocês estão enxergando a foto de alguns jovens. Esses jovens fizeram toda a trajetória escolar, alguns ainda estão, né, no ensino médio, em escola pública, e são jovens que participaram de todas as etapas do estudo. Esses jovens ajudaram, portanto, no desenvolvimento de questionário, na coleta de dados, na mediação da coleta qualitativa, na análise dos dados, e isso faz muita diferença na produção de dados, na produção de evidências. Quando se constrói todo o processo junto com os jovens, é possível, por exemplo, incluir itens, indicadores que não estavam previstos, dado que esses jovens sinalizam, olha aqui, e muito também relacionado à linguagem, né, desse questionário, desse roteiro, que dialoga mais aí com as juventudes vulneráveis que estudam em escolas públicas. Um pouco da metodologia, eu não vou aprofundar hoje com vocês, mas só para vocês entenderem o todo. Nós fizemos um workshop de cocriação junto com esses jovens que vocês acabaram de ver na tela, mas também com a participação de 2 professores, um professor que trabalha na área de conhecimento de projeto de vida, né, uma escola pública aqui do Rio de Janeiro, e esse conjunto de jovens é a equipe de pesquisa e avaliação da Fundação Roberto Marinho e da Plano CDE. Nós mergulhamos nas pesquisas nas evidências anteriores, para poder preparar o questionário desta pesquisa. Então, fizemos uma amostra representativa de todas as regiões do Brasil, a margem de erro é de 2,4 percentuais, com jovens de escolas públicas que estão no 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio. Mas não paramos na quant, nós fizemos uma grande pesquisa qualitativa também, que ela teve uma duração de 3 semanas, e foram os jovens consultores que fizeram a mediação junto com uma antropóloga. Então, várias atividades para poder compreender um pouco das evidências quantitativas que o estudo trouxe à tona. Na etapa qualitativa, nós falamos com jovens que estão nas escolas públicas, do 9º e 3º ano do ensino médio, mas também falamos com os jovens que estão fora da escola, jovens de 15 a 17 anos, que não terminaram a educação básica e estão fora da escola, e também de 18 a 24 anos nessa mesma condição. E uma etapa final para analisar os dados também junto com os jovens e junto com os 2 educadores que estiveram conosco na oficina de cocriação. Bom, gente, só para a gente entender um pouco o contexto dessa juventude CDE, eu coloquei na tela alguns dados que são muito importantes para a gente acompanhar e entender o projeto de vida dessas juventudes. 86% desses jovens de 15 a 17 anos que estão no ensino médio estão em família com renda per capita de até R$ 1.500. Isso antes da pandemia. Lembra que a gente terminou o estudo em março. Se a gente considera hoje, a gente fez um estudo recente com o Conjuve, e o que a gente observou é que essas famílias perderam renda. Então, ou seja, né, a dificuldade fica ainda maior. Se a gente olhar em relação aos jovens dessa faixa etária que estão fora da escola e não terminaram a educação básica, cerca de 10% dos jovens CDE estão nessa condição, fora da escola e não terminaram a educação básica. E isso é importante para pensar em projeto de vida, porque projeto de vida e educação tem uma relação muito estreita.
Se eu olho para esses jovens que estão fora da escola e não terminaram a educação básica, eu vejo que a maioria, 62%, não completaram o fundamental e 38% não completaram o médio. Então, com esse nível de escolaridade, fica muito difícil para os jovens, de fato, realizarem os projetos que vocês vão ver que eles trazem aqui no estudo. Ao olhar a faixa etária de 19 anos, né, ou seja, jovens ainda, que já deveriam ter terminado o ensino médio, a gente observa que mais de um terço, ou seja, mais de 3 em 10, não estuda e nem trabalha. E aí nós vamos verificar que esses são exatamente os sonhos dos jovens. Estudar e trabalhar, que são direitos, são exatamente os sonhos que os jovens destacam nessa pesquisa, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Desses jovens, né, mais de 3 em cada 10 que não trabalham e não estudam, 40% não completou o ensino médio. Então, é uma situação que a gente precisa reverter, e parece que projeto de vida é uma chave super importante para, de fato, a gente começar a trabalhar com ela, já que também está prevista na BNCC e faz muito sentido para a gente mudar esse quadro que eu trouxe aqui agora. Bom, agora falando um pouco dos jovens da pesquisa quantitativa, eu trouxe alguns números também para a gente conhecer um pouco do contexto desses jovens, né? Em que tipo de família esses jovens estão. 67% dos jovens que responderam à pesquisa, jovens de escola pública, pais e mães, não completaram a educação básica. Desses pais e mães que não completaram a educação básica, 40% não terminou nem o ensino fundamental. Praticamente um terço são beneficiários de Bolsa Família. 17% trabalham, e destes que trabalham, 43% têm carteira assinada, todos os restantes, 57% não têm carteira assinada, né? Muitos são aprendizes, mas você tem um volume grande de jovens também que estão na informalidade, e isso a PNAD também traz. Então, mudar a condição de vida desses jovens por meio da educação, por meio do projeto de vida, é muito importante, mas também é um desafio. Então, dado esse contexto, eu vou entrar agora no bloco de projeto de vida. Esse é um tema delicado para se trabalhar com o questionário quantitativo. Por isso que os jovens consultores foram tão essenciais nesse estudo, porque nós não estamos habituados, nenhum de nós, se a gente parar para pensar um pouquinho, refletir sobre, olha, qual é o meu projeto de vida? A gente não sabe dizer objetivamente qual é, né? São raras as pessoas que sabem isso objetivamente. E com os jovens, por meio de um questionário quantitativo, isso era um desafio. Como é que a gente resolveu isso? Os jovens consultores, eles falaram o seguinte: é importante, nessa abordagem do questionário, trazer um pouco de valor. O que esses jovens valorizam, né? O que é importante para a vida deles? Quais são as referências que eles têm na vida? Falar, poxa, eu admiro aquilo, eu gosto daquilo. Então, falar um pouco dessa dimensão do valor, das referências dos jovens, foi o que a gente fez. E também trabalhamos com a questão dos sonhos e expectativas. Os jovens consultores destacaram essa dimensão de que falar do futuro é um pouco de falar também do campo de sonhos, de expectativas, de realizações que esses jovens esperam alcançar. E para isso também é preciso tocar um pouco. E aí, você já parou para pensar como chegar lá? Como alcançar esse sonho? Como realizar esse sonho? Então, também investigamos nessa dimensão. E um pouco das ambições profissionais e das motivações. Qual é o motor interno que faz com que esse jovem se mobilize mesmo para alcançar, né, essa ambição? Então, vamos lá. Quando a gente, qual é a evidência que está em destaque na tela? Os sonhos dos jovens têm muita relação com os direitos também desses jovens. 60% fala que o grande sonho de realização de vida é terminar os estudos, é se formar, né? É ter um diploma de ensino superior. Para isso, eles precisam terminar o ensino médio. Mas um grande percentual também, praticamente 50% dos jovens, trazem aí a realização profissional, de trabalhar na área que eles gostam. Então, portanto, olha a dimensão do projeto de vida aí. Identificar o que se gosta também não é fácil. E nós, que somos educadores, profissionais de educação, precisamos ajudar esse jovem a identificar o talento que ele tem. E os jovens destacam algumas carreiras mais tradicionais,
mas a gente vai perceber que muito desse destaque que eles trazem está mais relacionado a algo que a sociedade ou a família espera deles do que mesmo a identificação do talento próprio desse jovem, mas a maioria destacou aí a medicina, carreiras mais tradicionais, né, o direito, ou muito também relacionado ao trabalho dentro de uma empresa, e um bom percentual de jovens trazem aí uma demanda por trabalhar por conta própria, de ter um negócio próprio. Bom, falar em projeto de vida, a gente já identificou quais são os sonhos, né, ou o projeto que esses jovens querem realizar. O que a gente observou que é super importante ter referência, ter exemplo, né? Então, isso para os jovens ajuda a concretizar a realização do sonho. Ele precisa de um exemplo concreto. Quem conseguiu superar esse desafio de modo que seja um exemplo seguinte para o jovem. A leitura do jovem é o seguinte: se fulano conseguiu, eu também posso conseguir. E foi nesse caminho que a gente investigou com os jovens, e o que a gente traz aí, que a inspiração dos jovens está muito relacionada ao âmbito familiar. Os familiares são grandes referências para 64% dos jovens. E essa inspiração não tem relação em querer seguir a mesma carreira dos pais, porque a gente viu que os pais e as mães têm baixa escolaridade e, portanto, a maioria, né, tem empregos aí também sem carteira assinada, e os jovens não querem isso para eles. Mas eles valorizam alguns atributos desses familiares. Eles valorizam o esforço dessa família na criação, né, ou seja, no sustento dessa família. Então, esse é um valor dos jovens. Olha, meus pais eu valorizo muito porque eles são dedicados, eles me apoiam em momentos difíceis e são esforçados. E muito nesse sentido de batalhar, de ser otimista, de acreditar que é possível mudar a realidade, ser batalhador e alcançar o sonho. Então, nesse sentido, a família aparece aí com grande destaque. Agora, os outros números, vocês podem estar se perguntando, né? Ou seja, aparece a figura do youtuber, né? E do artista e do político, com 5,2% de jovens que escolheram essa opção. E essa inspiração vem muito no sentido de superação, de pessoas, né? Dentro dessa categoria que está aí na tela, que vieram também de uma origem humilde e que superaram os obstáculos, ocupando espaços na sociedade, e pessoas que continuaram com esse atributo de humilde, conseguiram alcançar o sonho, superaram o desafio da estrutura social, mas se mantiveram como humildes. E o professor com percentual baixo, 3,7, a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre o porquê que isso acontece. Na qualitativa, os jovens citam muitos professores, mas na quant foi esse o percentual. E esse professor que é inspiração para o jovem, ele tem uma característica muito objetiva. São professores que quebram esse distanciamento na relação de autoridade, que criam um vínculo com o estudante, que dão suporte para esse estudante, que traz desafios pessoais para dentro da escola e para a sala de aula. Um suporte emocional, mas também uma firmeza de propósito para esse jovem. Então, essas são as características desse bom professor, né? Que de fato inspira os jovens. E o que nos assusta muito, toda vez que a gente olha para esse número, e depois a gente vai ficar um pouco mais explícito, o perfil de jovem que mais está nessa condição aqui, é que a gente tem 1/4 dos jovens, 25% dos jovens de escola pública, que não tem inspiração nenhuma. E isso é um desafio, é necessário ter referência para conseguir alcançar o projeto de vida. Ninguém se constitui e consegue superar barreiras socioeconômicas sem ter uma referência, sem ter com quem conversar, sem ter apoio. Então, esse é um dado que a gente tem que ficar em mente e identificar quais são os jovens que estão nessa condição. Bom, a gente está falando de juventude CDE, né, mas eles não são iguais. O que a gente observou é que a gente encontra pelo menos 3 tipos de perfis diferentes em relação a sonho que esses jovens têm, ou seja, isso está mais claro, mais concreto para esse grupo de jovens, e também as referências que esses jovens têm ou deixam de ter, e também o sentimento interno de cada um dos jovens, coisa muito relacionada aí às habilidades socioemocionais, mas é um sentimento de, olha, que eu consigo chegar lá, né? Um sentimento de capacidade de superar os desafios. E também, dentro dos perfis, a gente observa uma diferença socioeconômica, mesmo sendo da classe CDE, porque você vai ter um grupo maior no C e outros mais dentro da classe D e E. O primeiro grupo
são os autoconfiantes, 28% dos jovens estão nesse grupo de perfil, e o que a gente observa de característica desse grupo é o seguinte: eles têm sonhos mais claros. E os sonhos desses jovens que são autoconfiantes está relacionado à finalização dos estudos. A maioria fala, olha, eu quero terminar o ensino médio, eu quero entrar para uma universidade. E eles têm referências muito claras relacionadas à família, como exemplo, como apoio, mas também os famosos como inspiração de história de vida que conseguiu superar o desafio. Eles têm um sentimento interno também, que tipo assim, olha, eu vou conseguir. E isso é importante desenvolver para quando a gente está trabalhando com realização, né, com projeto de vida. E a maioria são filhos de pais um pouco mais escolarizados, então a maioria aqui vai ter pais que terminaram o ensino médio de classe C. Um outro grupo que a gente observou um pouquinho maior que os autoconfiantes, a gente deu o nome de resignado, mas poderia ser pragmático. O nome resignado aqui está muito relacionado ao fato desses jovens precisarem entrar logo no mercado de trabalho, porque precisam ajudar a família, no sustento da família. E são 31% dos jovens, o sonho desses jovens está muito mais relacionado a questões materiais, então a ter dinheiro, a conseguir recursos para comprar uma casa, é muito relacionado mesmo à questão material. A família, amigos, professores aparecem como referência para esse grupo de jovens. Eles também têm um sentimento de que é possível conseguir, eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho, eu vou conseguir comprar minha casa própria, é assim que esses jovens se veem. Também tem uma maioria da classe C, mas os pais são um pouco menos escolarizados, dado aí o desafio desses jovens relacionado a questões materiais. E um terceiro grupo, que é um grupo que a gente tem que ter muita atenção a ele, que são os desesperançosos. Viver sem esperança na juventude é um risco muito grande para todos nós, não só para esses jovens, mas para todos nós. 33% dos jovens estão nessa condição. E o que isso significa? São jovens que têm mais dificuldade de explicitar sonho, falar do futuro para eles é algo como, tipo, que futuro? Não sei. Pode ser isso, mas pode ser aquilo também. Então, assim, são jovens que estão indecisos. E o pior, eles não têm com quem conversar. A maioria não tem referência. 85% dizem que não tem um apoio específico para se pensar nesse futuro, às vezes até mesmo no presente. Jovens que estão com problemas emocionais de solidão muito forte. Então, tem um sentimento de menor capacidade, né, em relação ao alcance de um sonho que não está também tão concreto. E a predominância aqui são de jovens da classe D e E. Quando a gente fala de obstáculos com jovens para alcançar o projeto de vida deles, eles falam muito na questão relacionada a dinheiro, então são famílias, né, que vivem concretamente o desafio financeiro, e nesse momento da nossa história e da pandemia isso aumenta. Também fala da falta de apoio, né, para de fato conseguir pensar nesse futuro e conseguir estabelecer metas, né, de curto prazo, de médio prazo e longo prazo para ir alcançando aí e sentindo felizes em relação a conseguir dar um passo. Então eles sentem falta desse apoio, não têm ideia de como alcançar esses objetivos e muitos têm o sentimento de que não vão concluir nem o ensino médio. Eu não sei se vocês acompanharam o estudo que a gente finalizou agora, no mês passado, com o INSPER, onde a gente mostra que os jovens que não terminam o ensino médio, eles vivem menos, eles vivem com menor qualidade de vida e eles ganham menos ao longo da vida deles, menos R$154 mil ao longo da vida deles, por não concluir o ensino médio. Então, dada a importância da gente mesmo abraçar essa causa, porque falar de projetos de vida, a gente está falando de educação. Bom, aqui dentro da escolha profissional, é um gráfico que eu trouxe aqui separado pelos perfis que eu acabei de falar. O azul são os autoconfiantes, resignados estão aí na cor laranja e o desesperançosos no cinza. E aí eu vou destacar, eu vou destacar só alguns aspectos do gráfico. A gente observa os autoconfiantes muito dentro aí, né, das áreas tradicionais, medicina, tal, mas também são jovens que querem ter negócio próprio, que isso aparece com muita força, em especial para os resignados, uma expectativa do futuro relacionada a ter um negócio próprio. Esse resignado aparece também muito fortemente aqui dentro, né, de empresas.
Mas eu queria dar um destaque para o desesperançoso, porque são os que têm um percentual maior aqui de falar, olha, a minha escolha profissional vai ser por aquela que tem menor qualificação. Então, são os jovens que estão sinalizando que eles estão desistindo da educação, né? São os jovens que não acreditam que vão finalizar o ensino médio. Portanto, então, eles já sinalizam que a escolha profissional deles vai ter relação, olha, eu vou escolher aquilo que der, porque eu não vou ter uma boa qualificação para ocupar uma posição diferente no mercado de trabalho. Um dado qualitativo que a gente fez durante 3 semanas, e os jovens podiam mandar foto, produzir memes, a gente investigou com eles como que os pais deles gostariam que eles fossem. Esse dado que eu trouxe aqui agora, é especificamente do grupo dos jovens desesperançosos, aqueles 33% dos jovens que estão nesse perfil. E a gente observa que esse jovem diz o seguinte, os pais deles querem vê-los formados. Então, a expectativa dos pais é que os jovens superem, em termos de escolaridade, aquilo que os próprios pais conseguiram, né, realizar. Agora, como que o jovem se vê? Esse jovem desesperançoso, ele tem uma vontade danada de trabalhar naquilo que ele gosta. Mas aí a gente precisa ajudar ele a identificar, porque vocês lembram que são jovens que têm mais dificuldade de identificar qual é a expectativa de futuro, qual é o projeto de futuro. Então, se ele quer trabalhar com o que gosta, mas não sabe identificar o que gosta. Então, isso é um trabalho educacional junto com esse jovem. E como que ele realmente se vê, como que ele acha que vai ser o futuro dele. E aí, ele traz aí, vou ler a frase que exatamente que os jovens trouxeram, que um jovem é um homem de 17 anos, que não está na escola, e como realmente vai ser, eu não sei, mas espero que seja tudo do jeito que planejo. Só que a maioria não planeja. Então, assim, são obstáculos que a gente precisa observar, que projeto de vida é algo a ser refletido junto com os jovens, para que comece a ganhar corpo de fato, seja mais concreto, né? Então, fica no campo do sonho, como aparece aqui nessa pesquisa. Quando eu vou para o aspecto de planejamento, aí eu trouxe os 3 perfis novamente. A primeira barra é a total, juntando todos os jovens, a segunda são os autoconfiantes, terceira, resignados, e a última, o desesperançoso, que eu vou destacar novamente. Olha aí a cor azul, tanto a escura quanto a mais clara, são jovens que ainda não pensaram em como chegar lá, né? Ou que têm alguma ideia, mas nunca buscou nenhuma informação. Então, ou seja, tanto resignado e desesperançoso, a cor azul está muito em destaque. Então, a gente verifica que esses jovens precisam de apoio em planejamento. Nós, brasileiros, não estamos acostumados a planejar o futuro, mas isso tem se mostrado essencial de ser desenvolvido junto com a juventude, não é à toa que esse é uma das competências gerais, né, da BNCC, é o projeto de vida das juventudes. Bom, gente, dado as questões relacionadas ao projeto de vida, tudo que a gente identificou, os 3 perfis, o sentimento de autoeficácia em relação ao alcance dos sonhos desses jovens, a gente precisa dialogar sobre a escola. O que esses jovens apontam de possibilidades de construção de projeto de vida dentro do espaço das escolas públicas? Primeira destaque que eu quero trazer é que a escola é essencial para o fortalecimento do projeto de vida, né? Ou seja, o jovem precisa de um espaço para pensar sobre o que é isso, projeto de vida, como que eu alcanço, quais são as minhas referências. E aí a gente foi investigar junto aos jovens o que eles mais gostam na escola. Então, imagina esses jovens no momento aí do isolamento social. Mais de 50% falam que eles gostam de assistir aula, eles sentem falta de estar na sala de aula com um professor. E gostam de encontrar pessoas. Então, esse jovem é o jovem que quer vínculo e quer sala de aula. Então, a gente sabe que muitos jovens, nesse momento, estão tendo muita dificuldade para acompanhar o ensino remoto. E isso vai ter influência, logicamente, né, na condição de escolaridade desses jovens, mas também no projeto de vida dessas juventudes. E para os jovens, o que é uma boa aula, né? Então, isso aqui também, para a gente que é educador, é essencial. Ele fala, olha, uma boa aula tem que ter participação, acolhimento e escuta, aparece com grande força no estudo inteiro, de que uma boa escola, uma boa sala de aula, tem que ter um bom espaço de acolhimento, um vínculo com o educador. Lembra lá dos educadores que servem de inspiração para o sonho dos jovens? São educadores que quebram a relação hierárquica, que tem um relacionamento
de vínculo com esse estudante. Isso eles trazem o tempo inteiro no estudo, essa interação com o professor. Eles falam em diversidade de formato, então, olha, aulas que têm debate, mas que também tem o professor explicando, contextualização do assunto ao momento que está sendo, né, que é atual, né, por exemplo, ao momento da pandemia, isso aparece com força em outras pesquisas agora, a necessidade de contextualizar o conhecimento. Eles falam também que as atividades precisam ser individuais e em grupo, para não ficar tão monótono na sala de aula. Diversificação de materiais também aparece aí. Mas o que eu quero destacar aqui, se a gente tivesse que fazer uma escolha, será que eu preciso de uma aula totalmente inovadora para que esses jovens, de fato, consigam aprender? O que os jovens trazem de destaque, que isso é importante, mas que o que mais importa é a relação com o professor. Isso é fundamental para o jovem. O relacionamento com o professor é o que ele mais destaca de importante dentro do espaço da sala de aula. E aí, para parte dos jovens das escolas públicas, eles percebem que a escola não está conectada ao projeto de vida, que vamos destacar, vamos lembrar, o projeto de vida é terminar os estudos e ter realização profissional. Aí os jovens dizem, mais da metade dos jovens, que a escola não valoriza o talento que ele traz, né? Lembra que realização profissional tem a ver com trabalhar com o que gosta, e para isso precisa descobrir o talento desses jovens. E os jovens trazem que isso ainda é difícil de ser vivido no ambiente da escola. A escola não valoriza o talento que esses jovens já têm. E a escola também não tem espaço, momentos em que ele possa se expressar. Então, a questão do vínculo, do relacionamento, quase 50% dos jovens trazem esse desafio. Então, pensar numa escola conectada ao projeto de vida dos jovens tem relação direta com valorizar o potencial dos jovens. Por isso, a BNCC também, eu vou citar novamente, ela é super importante, mas também é importante relacionamento, investir num clima escolar, diferente do que a gente tem, que são os obstáculos que os jovens destacam aqui no slide seguinte. Jovens falam o seguinte, que a escola, para, de fato, ajudar a aprender, uma escola que favorece o aprendizado, que, portanto, diminui a distância entre a realidade que esse jovem tem hoje e o sonho, né, que é terminar os estudos e a realização profissional, é preciso resolver alguns problemas que eles observam que hoje existe na escola, que é a bagunça, que é o principal desafio, obstáculo que o jovem destaca em relação ao aprendizado. Olha, o que atrapalha o aprendizado é o clima da escola, as relações, os jovens citam isso, isso também aparece como evidência do PISA, naquela avaliação internacional de estudantes. A questão da infraestrutura também é destacada pelos jovens como um desafio para a aprendizagem, e por isso o jovem valoriza também a figura da gestão, o gestor escolar, que ajuda a organizar essa escola como um ambiente que de fato, favorece o relacionamento, favorece o fato da aula funcional, né, o que se tem previsto lá para estar dentro da sala de aula, que de fato ocorra. Então, o clima escolar, a boa gestão, é essencial para esses jovens. E eles destacam isso. Bom, eu vou passar para um outro tópico, que nesse momento também importa muito para a gente, que é a evasão. Vamos ver aqui, o abandono é um risco, né, para os jovens, tanto agora como pode afetar tanto o presente, a vida atual dos jovens que abandonam a escola sem concluir a educação básica, mas também o futuro desses jovens, pensando aí no projeto de vida de realização profissional. Qual que é o risco de abandono que a gente tem? O que a pesquisa traz? A gente perguntou para os jovens, mesmo aqueles que estão na escola, se eles já pensaram em abandonar a escola ou se eles já tinham abandonado e voltado. E o que a gente encontra aí? Que quase 10% nunca interrompeu, mas já tinha considerado a possibilidade de interromper. Isso era uma coisa que aparece na cabeça dos jovens. 10% dos jovens sempre pensam nisso, ou seja, olha, estou com vontade de abandonar, e a gente vai ver por quê. Tem aí quase 3% que já considerou seriamente em abandonar, e outros 10% que já abandonaram, já tiveram uma experiência de abandono e de retorno para a escola. Quando a gente olha para uma pesquisa recente que a gente fez em parceria com várias organizações, e é uma iniciativa do Conjuve, agora já no contexto de pandemia, a gente observa que
24% dos jovens de 15 a 18 anos pensam em não voltar para a escola. Então, vamos pensar, se o projeto de vida dos jovens é finalizar os estudos, entrar para uma universidade e ter realização profissional, o nosso papel é, de fato, conseguir dialogar e conectar com esses jovens para diminuir esse risco, porque esse risco, de fato, afeta toda a possibilidade que esses jovens têm, lembro que são jovens de famílias vulneráveis, em relação aí ao sonho que eles trazem como relevante para a vida deles. Vamos conhecer um pouco dos fatores que esses jovens associam à possibilidade de abandono. Então, a primeira coisa que eles destacam é a percepção de não aprendizagem. O jovem morre de vergonha. Quando eles não aprendem, eles têm vergonha de ir para a escola, porque eles não têm coragem de participar, fazem pergunta, e muitas vezes eles sentem que as perguntas não são bem recepcionadas, né? Às vezes tem piadinhas, o clima escolar não ajuda. Então, o dobro de risco de chance de abandonar quando o jovem tem a percepção de que não estão aprendendo. E as pesquisas recentes mostram que os jovens e as famílias estão destacando que, no período de pandemia, a questão da aprendizagem é um desafio. Já era um desafio anterior e agora um desafio um pouco pior. Temos também uma outra dimensão aqui de fator explicativo para abandono relacionado ao acolhimento. Jovens que têm essa percepção de que não há um espaço de escuta dentro da escola, de acolhimento, que enxerga o jovem como pessoa, como ser humano, antes de ser um estudante, é um ser humano, tem maior chance, 50%, de abandonar a escola. Né? E as meninas são mais afetadas também aqui em relação a essa questão do acolhimento. E um outro aspecto é relacionado ao clima escolar, que eu já destaquei, a violência, a bagunça, que afeta muito os jovens negros, que são maioria na escola pública. Tem um dobro de risco de chance de abandono também, quando o clima da escola é um clima desorganizado. Daí a valorização desses jovens no gestor escolar. Do lado aí da tela, no canto direito, são fatores que podem agravar, né, a possibilidade de abandono. Então, a vergonha e a falta de acolhimento diante da gravidez, as meninas, né, destacam muito isso, a sensação de culpa que o jovem tem quando ele não aprende, ele se responsabiliza, ele acha, poxa, eu, né, não estou aprendendo, eu que não consigo, então começa a desenvolver esse aspecto interior de que não consigo, e isso é um desafio para o projeto de vida desse jovem e para a conclusão do ensino médio. A necessidade de trabalhar também é outro fator muito associado, né, o fato de abandonar a escola, e nesse momento onde as famílias estão perdendo renda, também aumenta a necessidade do jovem aí trabalhar. E o desinteresse de parte dos jovens com o ensino superior, porque os jovens destacam que a escola que eles encontram hoje está muito mais associada ao mundo acadêmico do que aos talentos, né, outros talentos, ou ao mercado de trabalho, ou à profissionalização. Então, jovens que não têm esse desejo, esse sonho do ensino superior, começam a se desinteressar pelo que a escola oferece. Esse dado aí importa muito nesse contexto, porque mostra que quando o jovem abandona de fato, somente 5 em 10 não foram procurados por ninguém quando, de fato, eles deixaram de frequentar a escola. Então, a busca ativa, nesse momento onde que a gente está vivendo agora, ela é muito importante, porque se a gente não buscar esses jovens, não saber como de fato, trabalhar com essa juventude que está nesse contexto atual, a gente vai perder gerações que não vão terminar, né, o ensino médio. Então, são os números que trazem na tela mostram que quase 50% dos jovens, num processo de deixar de frequentar, ninguém procura por eles. Às vezes, nem os pais, nem a escola. Então, 46% ninguém procura pelo jovem. Aí tem outros destaques, pai e mãe que procura, mas professores, 13%, diretor e coordenador, 13%, e assistência social, menos de 0,5%. Vamos falar dos desafios dessa juventude e da rede de apoio que esses jovens encontram aí, que tem relação também com o projeto de vida. Isso aqui, gente, é dado de antes da pandemia, e a gente sabe por outros estudos que isso aqui também foi aprofundado. Os jovens têm desafios emocionais concretos, problemas pessoais diversos, como gravidez ou necessidade de trabalhar, ou até mesmo, às vezes, não saber lidar com a dimensão afetiva, né? Muitos jovens citaram ao longo do estudo que pararam de estudar porque tiveram uma desilusão amorosa. Então, assim, são muitos
questões pessoais que os jovens nessa faixa de idade, eles passam muitas vezes na solidão. Então, a solidão é o seguinte aspecto, né? Problema pessoal associado à ansiedade, à solidão, associado também a um processo de ansiedade, de não saber o que vai acontecer no futuro dele, daí a importância, de fato, de ter um espaço para pensar no projeto de vida. Há uma pressão, em especial dos jovens do ensino médio, por conseguir finalizar. Lembra que lá na frente eu falei que a expectativa da família é que ele entre para a universidade? Então, aqui ele se sente pressionado por, será que eu vou dar conta, será que eu não vou? Também tem um sentimento de pressão. E muitos desafios relacionados à violência e bullying que esses jovens passam, inclusive, né, como eu destaquei, no ambiente da escola. E aqui é uma frase de um jovem de 14 anos, do Recife, que está no 9º ano, que é super forte, porque às vezes o jovem mostra para a gente uma característica, mas lá no fundinho é outra coisa que ele sente. Então, destaque para os sentimentos, né? As habilidades socioemocionais, como elas são importantes de serem também cuidadas e desenvolvidas. Esse jovem, a gente conversou com ele sobre a questão de como ele se vê, como a escola vê esse jovem. Ele fala assim, olha, eu botei esse menino sorrindo, aqui é uma imagem, eu não trouxe a imagem do jovem, né? Pela questão de uso da imagem, mas é uma imagem dele sorrindo. Eu botei esse menino sorrindo porque eu sou assim na escola. Sou bastante sorridente, feliz, engraçada, eu rio muito. E aí a gente perguntou, mas como você realmente é? Ele fala, digamos que eu sou solitário. Eu não queria ser, é horrível, eu não quero isso para ninguém, porque já passei muitos anos com isso e é chato. Então, muitas vezes tudo que a gente viu em relação ao clima escolar, da bagunça dentro da sala de aula, é uma maneira de lidar com todos esses problemas pessoais. Ele não sabe lidar com isso, então ele se mostra ali sorridente, brincalhão, extrovertido, mas no fundo um ser super solitário. E esse é um dado objetivo, falando em evidência. Se a gente pega os dados do Ministério da Saúde, a gente observa que o crescimento vertiginoso de 2015 em diante em relação a jovens que estão com problemas emocionais, de depressão, inclusive. Então, essa é uma questão forte que a gente precisa estar atento, porque a gente recebe na escola, não é, além de ser um estudante, é um ser humano que está ali carregado pelos problemas da família, com pouco dinheiro, desafios relacionados ao mercado de trabalho, desafios pessoais, ansiedade, tudo isso vem junto, né, com esse estudante. E aí, ou seja, dada essa questão, os jovens precisam de rede de apoio, para planejar, tanto para saber lidar com o momento em que ele está vivendo, mas também para planejar o futuro, para pensar no projeto de vida e conseguir concretizar algumas metas. Quando a gente investiga junto a esses jovens, quem que eles têm como referência, pessoas que eles procuram para conversar sobre problema pessoal, sobre problema na escola ou planos de futuro, o que a gente observa é que você tem ali um percentual elevado relacionado à família, com a família, né? É com a família que conversa sobre problemas pessoais, problemas na escola, isso é impressionante, é muito maior na família do que com o professor. Planos para o futuro, também a família e o espaço da escola aqui, né, com o professor, é um percentual bem baixo. E o que a gente quer destacar também é que tem jovens, como a gente viu mais para frente, mais atrás, que não tem ninguém para poder falar sobre esses desafios. Então, problemas pessoais, 17% não tem ninguém. Os problemas na escola, muitos jovens, 11% não conversam com ninguém. E planos para o futuro também não conversam com ninguém. Então, eles destacam muito a importância de ter um acompanhamento psicológico para lidar, né, para que eles possam lidar com os desafios emocionais que se apresentam nessa faixa de idade, nessa etapa da vida. Rede de apoio é fundamental. O desafio não é só da escola. A gente teve uma conversa com Lázaro Ramos na semana passada. Por quê? Porque os famosos aparecem como uma das referências aqui para os jovens. E o Lázaro trouxe uma frase muito importante, que ele fala assim, olha, esse é um desafio do território, né, da sociedade brasileira. Então, a gente precisa ajudar essa juventude a superar os desafios. E um dos desafios é essa rede de apoio funcionar melhor. Esses jovens precisam ter um apoio psicológico, em especial agora, no pós-pandemia. Ele precisa ter uma referência com quem, se eu tenho um desafio na escola, não estou aprendendo, eu tenho que ter com quem falar isso, eu não posso ter vergonha de não falar com ninguém. Então,
são desafios que estão postos e a gente precisa criar alternativas. Um bloco que eu vou destacar muito rapidamente, para a gente poder conversar um pouco, é sobre a internet e a aprendizagem. Por que que isso é importante? Porque a gente está vivendo um momento onde que a internet virou, né, condição sine qua non. Então, para muitos de nós, aí, a internet virou algo que é essencial. O celular é o principal meio de acesso para as atividades de comunicação, isso, não é? Todas as pesquisas trazem aí. Então, o jovem, o acesso dele é via celular. O destaque aqui dessa pesquisa é que o celular dos jovens é um celular ruim, com baixo processador, portanto, é difícil demais para esse jovem entrar nas plataformas aí educativas, porque o celular roda, roda, roda e não entra. É um celular com pouca memória, também, que trava o tempo inteiro. E o acesso ao Wi-Fi, geralmente é o Wi-Fi. Poucos têm um pacote de dados. 21, né, em torno aí de 22% têm acesso a pacote de dados. E pouquíssimos jovens têm acesso ao computador. Geralmente são jovens mais velhos, aí, 17,5% só que têm acesso ao computador. Mas acesso não é o único problema. É um problema, mas não é o único. Temos dois outros problemas. Um deles que eu já destaco aqui nessa tela, essa tela está mostrando azul ali, são jovens mais novos e os mais velhos estão em laranja. Um outro problema é relacionado ao hábito. Os jovens usam a internet para se divertir, para se comunicar. O hábito não é para estudar. Então, eu vou mostrar um pouco aqui que os jovens mesmos trazem isso. Eles falam o seguinte: eu tenho jovens aqui da classe C e na coluna da direita da classe DE. Olha o percentual como é elevado, né? Ou seja, da classe C quase 80% e DE mais de 80% não se sentem preparados para o uso responsável. Dentro da escola, eles falam assim, olha, é difícil às vezes quando a escola vai utilizar a internet porque a gente não tem preparo para usar. O que significa preparo quando a gente vai investigar na qualitativa? Significa muito esse jovem dizendo que ele vai para a internet, ele se distrai facilmente. Ele vai responder um amigo, ele vai ver um meme engraçado, ele não é focado no uso da internet, não existe um hábito para estudar, mesmo dentro da escola. E a gente tem um bom percentual de jovens que não têm domínio, não sabem usar. Eles precisam do professor para aprender a usar a internet. Então, essa história de que a juventude ela tem influência digital, ela está alfabetizada digitalmente, também não é verdade absoluta. Os jovens mais vulneráveis não estão com essa influência digital. Eles precisam do professor para aprender a usar a internet de forma pedagógica. Então, tem uma jovem de Recife que ela traz isso. A gente prefere passar meia hora lendo e entendendo o que está lendo do que pesquisar e aparecer a resposta de repente, mas aí vira aquela coisa assim, ah, tá, e já esqueci no momento seguinte. Então, eles estão falando de um aprendizado significativo e que muitas vezes a experiência que eles têm com a internet não favorece esse aprendizado mais significativo, né? Então, a dificuldade de concentração e a importância do professor nessa interação, nessa proposta de uso da internet, é essencial para as juventudes. Quando a gente observa lá no mês de março, que só 6% tinham feito algum curso online e 51% dos jovens diziam que não tinha nem interesse em fazer. Por quê? Porque eles consideram que eles não têm concentração suficiente para ter um aprendizado adequado para o ensino com a utilização da EAD. Então, a percepção desses jovens, o gráfico aqui teve problema, gente, mas aqui a informação é que 62% diz que é difícil manter a concentração, portanto, eles não recomendam, né, eles não estavam recomendando lá no mês de março esse tipo de mediação, e que eles não se atraem, porque eles preferem interagir. Lembra disso? A interação é fator-chave para esse jovem. O relacionamento com o professor é fundamental. Então, nesse momento, é importante a gente pensar que não é transpor o presencial, né, para o virtual, para as atividades remotas. A gente tem que pensar em estratégias de como manter a interação com esses estudantes, como ajudá-los a se organizar, já que eles não têm o hábito de estudar utilizando aí a tecnologia. Para a gente fechar a conversa, porque eu trouxe muitos assuntos, eu trouxe aqui uma síntese, só para a gente lembrar e já partir para o nosso diálogo. Então, destacando que o principal sonho dos jovens mais vulneráveis, CDE, é completar os estudos e ter realização profissional.
Eles desejam que a escola tenha mais conexão com os talentos, porque muitos querem ir para a universidade, mas também tem um percentual de jovens que querem outras trajetórias, que têm outros sonhos, como a entrada no mercado de trabalho, e aqueles que ainda nem, né, definiram quais são os sonhos. Há diferentes perfis, né? Ou seja, os jovens não são todos iguais, e essas diferenças precisam ser consideradas. A escola não pode ser a mesma para todo mundo, a gente tem que pensar em ambientes de escola, de fato, dialoguem com esses perfis de jovens. Os jovens sentem falta de aulas participativas e com mais interação, com mais escuta, mais relacionamento. O clima escolar, a bagunça estão entre as principais queixas dos jovens, né, e associados a obstáculo para a aprendizagem, e a sensação de que não está aprendendo está relacionada à evasão escolar, né? Então isso importa muito. Os jovens precisam de rede de apoio para lidar com os desafios emocionais, que são muitos, tanto dentro da escola quanto fora da escola, e isso está relacionado ao projeto de vida. E muitos jovens não se sentem capazes de estudar pela internet. Então, a gente tem que pensar em alternativas. Nessa retomada, por exemplo, num sistema híbrido, quem que a gente deve priorizar, né, nessa retomada? Bom, eu agradeço e me coloco à disposição para o debate. O relatório vocês podem acessar no site da Fundação Roberto Marinho, e coloquei aí na tela, né, frn.org.br. Muito legal, Rosalina. Eu vou aproveitar aqui a sua fala. Eu estava anotando um monte de coisa. Primeiro, boa tarde, né? Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, como a Paula falou. Hoje eu estou à frente do programa Inova Educação, que é o programa, né, que trouxe o projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação como componentes curriculares para todos os estudantes dos anos finais e do ensino médio da rede pública estadual. E assim como a Rosalina, eu também vou me focar um pouquinho na fala sobre o projeto de vida, muito inspirada pelo que você trouxe até aqui, o que você contou da pesquisa. Acho que a gente está super alinhados, na verdade, né? Primeiro ponto é que a sua fala, Rosalina, ela deixa muito claro por que a gente precisa de falar de projeto de vida nas nossas escolas com todos os nossos alunos. O projeto de vida é um componente curricular que já existia na rede estadual desde 2012 nas escolas do programa Ensino Integral. Em 2020, a gente traz esse componente para todos os estudantes, porque conectar esse momento presente, né, em que tem a escola com o futuro, é fundamental para todos eles. Me chamou muito a atenção na sua fala, Rosalina, a coisa também de lembrar que o projeto de vida, ele não é só sobre a profissão. A profissão é só um pedaço do sonho do estudante. Tem muito mais além disso, né? Tem todo um caminho de identificar quem são as suas referências, no que você é bom, qual o seu papel na sua comunidade, na sua família, na sua escola, e o que você espera para o futuro. E então também observar como organizar a sua própria rotina de estudos e como isso tem impacto no futuro, assim como outras ações. O trabalho com projeto de vida, ele também está muito calcado no desenvolvimento das competências socioemocionais. A gente está sempre prestando atenção para esse desenvolvimento integral do nosso estudante. Então, no ano passado, a gente fez uma grande escuta aqui na rede, da qual participaram mais de 100 mil professores, e a gente conseguiu identificar quais competências socioemocionais a gente focaria, né, em cada ano série, do 6º até a 3ª série do ensino médio. E essas competências socioemocionais, pensando nesse desenvolvimento pleno do estudante, necessariamente precisam acontecer em todos os componentes, né? Elas não podem estar focadas em um único. O trabalho que a gente vem fazendo é de usar o projeto de vida como irradiador do trabalho com as competências socioemocionais para todos os outros. E assim como tem esse movimento de irradiar o trabalho com as competências socioemocionais, eu acho que o PV, ele contribui para irradiar a coisa do sentido da vivência da escola para todos os componentes, né? Quando eu tenho uma clareza do que eu gosto, do que eu sou boa e da onde eu quero chegar, eu consigo
ressignificar todos os conteúdos e todas as habilidades que eu estou desenvolvendo na escola. Né? Então, a gente tem, dentro do nossa proposta de trabalho com projeto de vida, um olhar para tudo isso, né? Desde como eu posso organizar a vida financeira, como eu posso organizar os meus estudos, como que eu posso contribuir mais para a minha comunidade. E a gente, assim, esse ano começou o trabalho, né, com mais de 2,5 milhões de estudantes. A gente tem um caminho longo aí, a gente está escutando um monte a rede sobre isso, mas eu acho que a Rosalina traz, inclusive, contribuições fundamentais para a gente seguir avançando nessa discussão sobre projeto de vida. Inclusive, acho que é um componente que tem um papel ainda mais central no momento em que a gente está vivendo, né? No momento em que a gente tem falado muito sobre o engajamento do estudante, a gente tem falado muito sobre o papel que a escola tem, a gente tem ouvido muitos dos nossos estudantes sobre as suas motivações, né, em relação aos estudos, em relação ao futuro, a busca pelo ensino superior é uma coisa que aparece com força também, né, nos movimentos que a gente faz aqui dentro da rede. Então, eu acho que isso está muito bem amarrado e também tem muito a ver com uma questão que é a importância do acolhimento, né? Esse ano, a gente formou na nossa rede mais de 80 mil estudantes que são estudantes acolhedores. No dia 3 de fevereiro, quando a gente começou esse ano letivo, esses estudantes acolhedores realizaram atividades com seus colegas e com os profissionais das unidades escolares para conseguir mapear quais são os sonhos de todos. Hoje, as nossas unidades escolares conhecem os sonhos dos seus estudantes e conseguem propor, por exemplo, eletivas a partir dos elementos que fazem parte daquilo que eles amam, daquilo que eles vislumbram, fortalecendo os vínculos do estudante com a escola. Então, estou trazendo aqui um monte de coisinhas que foram ocorrendo para mim enquanto a Rosalina falava, para a gente também ir trocando a partir da nossa experiência aqui no estado. Vou devolver a palavra aí para a Paula, porque eu acho que estão chegando algumas perguntas. Inclusive, vou pedir para o pessoal colocar na tela o link para enviarem perguntas. Estamos aqui agora para o bate-papo, certo? Perfeito, gente. Muito, muito obrigada. A Júlia colocou para a gente aí o link de perguntas, então a gente já recebeu algumas aqui que eu vou ler. Mas mandem perguntas, interajam, que a gente ainda tem alguns minutinhos aqui para utilizar nesse bate-papo, que é sempre muito legal. Eu vou começar com uma pergunta que foi para a Rosalina, que foi mandada pelo André e que diz: você aponta com absoluta razão a complexidade envolvida na atuação da escola para estimular e orientar a construção de projetos de vidas pelo jovem. Conheço estudos sobre as escolas públicas da Inglaterra nos anos 60 que demonstraram como os orientadores vocacionais das escolas públicas acabavam por direcionar as meninas vindas de classes mais baixas, filhas de pais operários e donas de casa, para um treinamento como babá, supondo que esse era o limite social delas. Como equilibrar algum pragmatismo, então tentar evitar esse tipo de frustração com um sonho irrealístico, mas ao mesmo tempo estimular a assertividade e a ambição dos estudantes? Essa é uma pergunta bem difícil. Vou, então, dialogar, tá, com a pergunta aí do André e também com os destaques que a Bruna trouxe, Bruna, porque você traz pontos super importantes, até para responder a pergunta do André, né? Que é a questão relacionada ao vínculo e ao sentido. Então, a pesquisa trouxe o tempo inteiro isso, ou seja, os jovens estão buscando sentido. Tanto que o fato de estar aumentando o número de jovens com desafios emocionais é algo que retrata isso. Olha, é muito ruim quando você está buscando caminhos e não encontra, né? Ou seja, você tem uma sensação de fracasso constante, que nada dá certo, ainda mais quando a sua origem é uma origem de muita limitação financeira, né? De muita pouca oportunidade. Então, isso é um desafio grande que a gente precisa ajudar o jovem a lidar, porque, como diz o André, existe a questão da estrutura social que a escola não tem como resolver sozinha, né? Não tendo como resolver sozinha,
a gente precisa fortalecer, de fato, esse jovem para saber lidar com esses desafios, né? Porque não tem como negar a estrutura social, ela existe. O que a gente busca por meio da educação é conseguir com que esse jovem termine, de fato, a educação básica. Isso é fundamental, a gente sabe que isso para o jovem já tem um significado importante para a inserção dele na vida produtiva, mas que, portanto, ou seja, por meio da educação é possível superar alguns desafios dessa barreira de estrutura social. Mas a escola não vai conseguir resolver o problema da economia, a mudança, né, relacionada a todos os desafios que essa família desse jovem traz. Mas saber lidar com os desafios é fundamental. Então, ter esse espaço de acolhimento, onde o jovem, de fato, consiga falar sobre os desafios dele, porque não é fácil a gente se abrir para falar, olha, eu estou com esse desafio pessoal. A escola, muitas vezes, não é vista pelos jovens como esse espaço onde ele pode se abrir, onde ele pode, né, procurar, não sei se o André é professor, mas onde ele possa conversar, né, como professor, de modo a falar, estou com esse problema. Muitas vezes, o que os jovens trouxeram para a gente durante a pesquisa é que quando ele tem a coragem de falar de algum desafio pessoal, o que ele recebe de retorno de alguns profissionais, né, das escolas onde esses jovens estudam, é de que, assim, olha, aqui não é lugar para isso, aqui é lugar para aprender o conhecimento, o conteúdo. Então, uma visão ainda de escola que não dialoga com o currículo atual, com a BNCC, de que não é só conhecimento, o valor é fundamental, a atitude é fundamental, verificar os talentos diversos é fundamental, né? E aí, agora eu vou dialogar um pouco com a questão que o André traz, né, com essa complexidade na orientação dos jovens, e os jovens buscam isso no ambiente da escola, esse espaço de acolhimento, e como treinar, né, esses jovens. Aí, André, eu acho que tem uma complexidade, sim, porque é preciso dialogar, por exemplo, com o potencial do território onde o jovem está. Então, a gente sabe que existem vagas disponíveis ou, né, dentro de alguns territórios, destaques para algumas profissões. E conhecimento, a gente está falando aqui do escritório de evidências, né? Conhecimento precisa também chegar para o jovem, isso ajuda o jovem a tomar as decisões. Não é a gente que tem que definir por eles, mas levar informação para esse jovem, olha, estamos aqui, estou aqui no Rio de Janeiro, quais são as possibilidades do mercado de trabalho no Rio de Janeiro? Estou vendo aqui por meio da pesquisa que tem 20% dos jovens que querem ter negócio próprio. Qual que é a vocação do Rio de Janeiro, dado que é uma cidade turística? Então, quais são as possibilidades dos jovens que estão querendo, né, entrar por esse caminho do empreendedorismo? Em relação ao mercado de trabalho formal, quais são as oportunidades? Existem dados disponíveis também sobre isso, né? Nós temos a RAIS, Registro Anual de Informações Sociais, que mostram ali, nós, na Fundação, nós temos até um estudo, a gente pode, inclusive, compartilhar com vocês, onde a gente olha a análise de tendência do mercado de trabalho, para verificar qual que é o potencial de cada região. E, com isso, conversar com os jovens. Olha, você está numa região que essa aqui é o principal potencial, né? E, com isso, os jovens vão ajudando os jovens a aumentar a informação que ele tem e as decisões eles vão tomando a partir desse conjunto de informações. Então, acho que muitas vezes, essas escolhas também, vou treinar para ser babá. Eu não conheço o estudo que o André se referiu, seria legal até que depois ele pudesse mandar aí, né, para a gente ter acesso, mas não sei se foi a melhor decisão, porque é preciso ver o potencial de cada território, aonde que estão as vagas. Se existem vagas para diferentes carreiras, a gente precisa oportunizar esses jovens realmente a trilhar um projeto de vida que possibilite ele ter alguma oportunidade de ocupar essas vagas. Mas é preciso isso, é preciso também evidência e conhecimento para essa tomada de decisões. E os jovens têm direito a essa informação e muitas vezes não chega até esses jovens. Tem um dado da pesquisa que eu não mostrei hoje aqui, mas muitos desses jovens que não têm com quem conversar e que não têm essa acolhida no espaço da escola, eles citam que buscam informação no Google. Então, para conseguir resolver um problema de vida, às vezes, um problema emocional, estou com depressão e busco no Google uma ajuda. Então, informação, inclusive para essa dimensão pessoal, mas também para a dimensão profissional,
tem que chegar nos jovens. Uma pesquisa como essa precisa ser apresentada para os jovens. Leva, mostra, olha, existe esse perfil. Esse é um momento onde os jovens começam a abrir realmente. Eu também, eu sou desse perfil, eu sou daquele, eu quero ir para o mercado de trabalho, meu sonho é aquele. É levando conhecimento para os jovens que a gente vai conseguir trilhar junto com eles maiores possibilidades, inclusive de definição mais assertiva de treinamento. Para finalizar, vou dar só mais um exemplo de um projeto nosso, da Fundação, que no processo de avaliação a gente também valoriza muito a evidência, então a gente avalia os nossos projetos. A gente fez um projeto de qualificação profissional para jovens no Ceará que estão no sistema socioeducativo. E escolhemos, com base em decisões junto, né, com o nosso parceiro, por Ceará ser um estado também que com uma dimensão turística muito forte, um potencial turístico forte, que seria essa treinamento profissional que a gente ia oferecer para esses jovens. E o que aconteceu no final, quando a gente começou a monitorar e a gente teve que fazer mudanças ao longo do projeto? Que esse jovem falou, olha, eu sou estigmatizado, eu estou num sistema educativo, eu não sou bem visto pela sociedade. Então, todas as vezes que eu estou na rua com alguém que está, né, ali para aproveitar a cidade, numa dimensão de turismo, o que acontece é que essas pessoas não confiam na gente, ficam com medo de serem assaltados. Então, não foi a melhor decisão e a gente teve que modificar. Então, assim, para escolher o treinamento, tem que fazer um estudo, tem que se basear em evidência, para a gente tomar as decisões mais assertivas para e com os jovens. Perfeito. E acho que um ponto central é que se o projeto de vida tem esse objetivo de entender o jovem como protagonista, faz muito sentido que ele também tenha sido entendido dessa forma na hora de construir o estudo, né? Então, acho que esse é um grande mérito, por isso que quando eu li pela primeira vez eu gostei tanto desse estudo que vocês produziram, porque acho que ele traz uma perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu vou agora fazer uma pergunta para a Bruna, que é da Neide, professora de Jacareí. E ela pediu para você contar um pouco quais são as políticas que têm sido colocadas em práticas, tanto de apoio à escola e à família, mas principalmente para que esse jovem em situação de vulnerabilidade não abandone. Legal. Oi, Neide, obrigada pela pergunta. Acho que nesse momento, a questão do engajamento do estudante, de manter ele próximo, são a grande preocupação do momento, né? Então, a primeira coisa é que a gente, em abril, criou o Centro de Mídias, né? A gente tem hoje 2 aplicativos e 2 canais de TV aberta para manter o estudante próximo e sempre pensando na equidade e no acesso de todos, a gente então disponibilizou os dados patrocinados, o que quer dizer que o estudante que não tem internet, ele consegue usar o aplicativo, né? Não usa a internet dele, a internet é gratuita para o estudante e para o professor. A gente também criou a TV, porque a gente sabe que a gente tem múltiplas realidades no nosso estado. A gente tem estudantes na zona rural, a gente tem estudantes na zona urbana, a gente tem os estudantes com acesso à internet, sem acesso à internet. A TV é uma coisa que também já está muito na casa de todo mundo, né? Então, a gente tem essa opção também. A gente está trabalhando, inclusive, com materiais impressos para apoiar o estudante que também precisar dessa opção, então o acesso é fundamental. Em junho desse ano, a gente teve uma semana inteirinha de trabalho com os profissionais, né? Foram mais de 100 mil profissionais conectados durante uma semana para a gente, dentre outras coisas, discutir estratégias para garantir que esse estudante continue engajado. Alguns dos pontos que a gente conversou muito durante essa semana tem a ver com projeto de vida e com protagonismo. Vou destacar alguns pontos aqui, como, por exemplo, o trabalho dos próprios estudantes, que são estudantes líderes, representantes de turma, acolhedores e gremistas, na busca dos seus colegas, nas estratégias para manter eles engajados, né? A gente tem escutado muito de experiências diversas de escolas que, por exemplo, um estudante apadrinha o outro, então ele vai acompanhando se o colega tá junto, fazendo as atividades e um vai ajudando o outro. A gente está vendo que isso tem muita potência, né? A gente, dentro do Centro de Mídias, também foi criando canais para
incentivar o estudante a seguir acompanhando. Então, dentre eles, a gente tem uma programação especial de preparação para o Enem, que passa todo sábado, né? E a gente começou com 4 aulas por semana, a gente teve uma devolutiva tão positiva que a gente ampliou, a gente dobrou a programação, né? Hoje a gente tem 8 aulas por semana, que são opcionais, mas são para os nossos estudantes que estão se preparando aí para o Enem e que tem tudo a ver com projeto de vida, né? Com significado. E a gente também está desenvolvendo uma série de ações para o retorno, pensando no acolhimento dos estudantes, né? Então, a gente vai ter guias, a gente vai ter o trabalho com o desenvolvimento das competências socioemocionais para apoiar tanto os estudantes quanto os profissionais, porque a gente sabe que é todo mundo que vai precisar ser acolhido, né? A gente também tem que pensar nos professores, nos profissionais, todos das unidades escolares. Então, esses são alguns dos exemplos, né, de ações que a gente está fazendo, tem várias outras, esse é um tema central para a gente, mas o projeto de vida, que continua acontecendo, né, isso é importante de contar. Toda semana a gente tem aulas de projeto de vida pelo Centro de Mídias, e a gente também está tendo uma devolutiva super positiva de como essas aulas estão sendo importantes para manter os estudantes próximos. A gente discute essa situação, a gente discute questões da convivência no mundo digital, todo mundo está tendo que se adaptar com isso, né? A gente tem a interação no chat, a interação no vídeo, então isso está sendo parte da discussão, por exemplo, dentro do componente projeto de vida, também dentro do componente tecnologia e inovação, questões mesmo de cidadania digital, de ética no mundo virtual, né? Tudo isso é fundamental. E também sobre como organizar a sua vida e a rotina de estudos. A gente, por exemplo, tem momentos de orientação de estudo dentro do projeto de vida, tudo isso nesse sentido de pensar no engajamento dos estudantes das mais diversas realidades aqui do estado. Ótimo. Gente, recebemos várias perguntas. Infelizmente, não vai dar tempo de ler todas, mas eu vou retomar aqui uma do William, de Guarulhos, que pediu para a Rosalina retomar alguns dos motivos que levam os jovens a abandonar. Então, quais foram os principais aspectos que vocês perceberam nesse sentido? Paula, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Peraí. William José Fernandes. William, obrigada pela pergunta. Então, a gente utilizou uma metodologia que nos ajudasse a analisar qual era o fator mais forte, né? Então, se eu fosse falar para você o principal fator, é essa sensação do jovem de não estar aprendendo, uma percepção de baixo aprendizado. Portanto, cuidar da aprendizagem é algo fundamental. E se a gente pega o dado do INEP relacionado a aprendizado adequado, em matemática, por exemplo, no Brasil, menos de 4% dos jovens aprendem o adequado. Então, assim, o risco é enorme, porque esses jovens, né, em português é um pouco melhor, em leitura é um pouco melhor, mas é um pouco melhor, não chega a 30% dos jovens que aprendem o adequado. Então, essa sensação do jovem de que, olha, eu não estou conseguindo acompanhar, não estou aprendendo, gera um sentimento de culpa. Por isso que as habilidades socioemocionais também são super importantes, porque substituir esse sentimento. Lembra daquela pergunta que a gente teve, a primeira pergunta que eu respondi do André, né? Quando você tem que cuidar dessa dimensão de como lidar com sentimentos. A culpa é um sentimento. Então, como que eu lido com isso? Como que eu substituo isso por um outro sentimento? Não estou aprendendo. Se eu tiver um espaço de acolhimento, que é o segundo preditor de abandono escolar, eu consigo expressar isso para o educador e falar, olha, né, o professor já tem lá, né, ele já observa o aluno, já faz as avaliações formativas, então ele já vai saber que esse aluno está com alguma dificuldade ou não, e o estudante, o jovem, tendo esse espaço de acolhimento bem resolvido, ele consegue expressar, olha, eu não estou aprendendo, mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, a primeira camada de explicação tem a ver com o não aprendizado. A segunda é com esse espaço que não é um espaço de acolhimento. Quando o jovem não encontra um espaço onde ele pode expressar as dores dele, e uma dor que esse jovem carrega é essa dor do fracasso, não aprender é um fracasso para os jovens. A gente tem que encarar isso. Muitas vezes eu tenho um filho de 12 anos, e está sendo um desafio também para ele nesse momento,
Primeiro que ele está no 7º ano, então já muda. Se a gente pega a taxa de insucesso, que é abandono e repetência, o 6º ano já dá uma super virada, aumenta muito esse número. Por quê? Porque aumenta também o desinteresse pela escola, que é o que a Bruna trouxe, que é a questão do sentido, né? Estou estudando para quê? Então, a escola tem que começar a pensar mesmo nessa questão da para que a escola serve. Então, assim, que significado que tem isso aqui? Como é que vai ser útil para mim hoje? O futuro é essencial pensar nele, mas, sobretudo, pensar no presente. Uma escola que seja do jovem, né? Junto com ele, pensada naquilo que é importante para ele naquele momento. Se eu estou com um desafio pessoal, que é um outro preditor lá do abandono, e se a escola não tem espaço de acolhimento para isso, eu não vou conseguir prosseguir, eu não vou conseguir aprender. Então, a escola deixa não fazer sentido, porque hoje o meu corpo, o corpo desse jovem, é o desafio que ele está vivendo naquele momento. Então, tem que ter esse espaço onde observa que o estudante não é só um estudante, é uma pessoa, que tem que ter o desenvolvimento de fato integral. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o primeiro preditor é essa sensação de que não está aprendendo. O segundo é não ter um ambiente de acolhimento, onde esse jovem consegue expressar que não está aprendendo ou que está com algum desafio pessoal e haja um acolhimento de fato. E o terceiro é o ambiente de desorganização, ou seja, escolas que têm uma indisciplina muito grande, onde o professor entra na sala e metade do tempo ou mais é para conseguir fazer com que os estudantes fiquem em silêncio. Isso também ajuda o estudante a tomar a decisão pelo abandono, porque ele acaba não aprendendo, então as coisas estão todas entrelaçadas, né? E não tem essa interação com o educador também. Perfeito. E agora eu vou ler a última pergunta. Peraí, que é sempre difícil de encontrar. Então, eu vou ler a última pergunta, eu acho que ela conversa um pouco com as duas, tanto com a Bruna quanto com a Rosaline, então a gente pode encerrar dessa forma, ouvindo comentários das duas. Mas, enfim, que foi do Antônio Beluco Neto, da Escola Carolina Francine Burali. E ele trata um pouco dos alunos desesperançosos, né? Então, ele perguntou como que, no projeto de vida, a gente pode pegar o sonho de um aluno que inicialmente só indicou aquilo porque ele precisava indicar alguma coisa, sendo que, ao longo dessa disciplina, utilizar o sonho como parte do incentivo incentivado desde o primeiro dia, né? Desde o dia do acolhimento. Então, como lidar com esses alunos que muitas vezes não têm sonhos, não pararam para refletir sobre os seus sonhos, né? Paula, acho que eu vou começar, aí depois a Rosalina fala também. Olha, acontece, inclusive, no momento do acolhimento, no começo do ano, de alguns estudantes dizerem que não têm sonhos, né? Mesmo tendo que conversar sobre, ele dizer que não tem sonhos. E eu acho que uma coisa muito importante do projeto de vida é uma premissa de que projeto de vida cada estudante tem o seu, né? E que a gente tem que respeitar os diferentes tempos e os diferentes sonhos que eles têm. Isso é uma coisa que a gente fala muito na formação aqui, que a gente tem de projeto de vida, inclusive, de que a gente vai ter diferentes sonhos de estudantes e o projeto de vida ele é quase que uma caixinha de ferramentas para esse estudante ir dando novos contornos e tirando esse sonho do papel. Dentro do diretriz curricular do projeto de vida que a gente tem aqui, que inclusive está publicado, né, no nosso site do Currículo Paulista, a gente tem um trabalho que ele é um trabalho progressivo, que vai trazendo pouco a pouco discussões que vão para o estudante que já tem seu sonho super estabelecido, ajudando ele a refletir sobre. Tudo bem, inclusive, se ele mudar de sonho, é a vida como ela é. E o estudante que não tem ainda clareza de qual é seu sonho, de ir construindo o caminho para isso. Então, a gente começa falando sobre quem é ele nesse processo, o que ele é bom, e aos pouquinhos ele vai identificando esse sonho. Então, eu convido todo mundo a visitar o projeto, o nosso site do Currículo Paulista para conhecer essa diretriz. E muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi, Antônio. Obrigada pela pergunta.
Eu acho que isso me lembra situações que eu mesma já vivi. Eu sou de uma família de 15 filhos do interior de Minas, eu sou a 14ª filha, e minha mãe estudou até a 4ª série do ensino fundamental, e meu pai, ele só estudou depois que ele já tinha 10 filhos. Na medida que os filhos foram estudando, ele também estudou e ele conseguiu finalizar, entrar para o ensino superior, né, e concluir o ensino superior em contabilidade. E isso foi um exemplo, uma referência para a gente. Mas sempre para mim foi muito difícil pensar em quais eram as minhas qualidades e qual era a minha potência, e, portanto, pensar em sonho mesmo, assim, qual é o meu sonho? É algo difícil para quem tem uma vida difícil, né, na infância e na adolescência, na juventude. E quantas vezes todos nós aqui, quando numa entrevista de emprego, perguntam para a gente, destaca 3 qualidades e 3 desafios, né, 3 defeitos. Era muito difícil falar sobre qualidade, porque é isso que a Paula destacou, né? Não foi a Bruna que destacou, que é necessário no componente curricular projeto de vida pensar nessa dimensão de quem eu sou, do meu contexto, né? Então, assim, para se conhecer, antes de pensar em quem você quer ser, tem que pensar em quem você é, né? Então, acho que é por isso que esse acolhimento, esse clima de participação, ele é essencial. E quanto mais informação o jovem tiver, saber que aquele desafio não é só dele, ele não é um bicho de 3 cabeças, porque ainda não sabe o que quer ser, né? Então, isso é muito comum. Quantas pessoas que já têm uma carreira super estabelecida, às vezes têm um ótimo salário e quer mudar de caminho. Então, a vida é dinâmica e as pessoas podem se conhecer melhor. Então, eu acho que dentro de projeto de vida, o primeiro passo, de fato, é se conhecer, se reconhecer, aprender a identificar quais são as suas potências mesmo, mas também quais são os desafios. Não tem problema em ter desafios, todos nós temos. Então, naturalizar isso. E depois disso, é que pensar em que caminho seguir, o que é possível naquele território também, porque ninguém vai conseguir fazer alguma coisa que às vezes não tem ali, a não ser que saia, que tenha oportunidade, planeje sair daquele território. Então, queria só reforçar esse ponto de que num projeto de vida, o importante é ter espaço para conversar, para dialogar e para aprender sobre a gente mesmo. Também agradeço aí, né, toda a conversa, é muito importante, e gostaria de pedir a vocês que levem o conhecimento dessa pesquisa para conversar junto com os estudantes. Isso ajuda a abrir o coração para que eles possam falar deles mesmos, né? Perfeito. Eu que agradeço muito, Rosalina, pela sua disponibilidade, Bruna também. Sei que às vezes é difícil a gente parar no meio da sexta-feira para ter uma conversa dessas, mas enfim, a gente cada vez mais vem colhendo frutos melhores dos seminários, e está sendo muito legal chamar pessoas muito inspiradoras para conversar com a gente. Então, muito obrigada. Olá, professores, né? Agora nós estamos aí caminhando para o encerramento da nossa TPC, né, que veio num formato diferente das ATPCs anteriores, né? Espero que tenha sido muito proveitoso esse momento aí de seminário, vocês acompanharam o seminário, né? Foram várias reflexões sobre as juventudes, sobre essa relação, né, do jovem com a escola, importantes reflexões e importante subsídio para o debate, né, para a gente evitar o abandono escolar, né, para que a gente consiga garantir o direito à aprendizagem e garantir o direito à educação básica, né, a todos os nossos jovens. E então, já que nós estamos caminhando aqui para o encerramento, agora eu vou pedir para que vocês, por favor, avaliem a nossa TPC, né? Vai seguir aí para vocês um formulário do Google, para que vocês coloquem aí o que vocês acham que foi bacana na formação, né? Como eu falei para vocês, foi um novo formato. Quais são os pontos que podem melhorar? É muito importante para a gente que vocês respondam, que vocês participem, porque esse feedback ele é fundamental para direcionar as nossas ações, né? Para direcionar e nortear as nossas próximas ATPCs.
tá? Então, por favor, avaliem aí a nossa TPC no formulário Google que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Enquanto vocês, né, vão aí avaliando, enfim, pensando aí o que vocês vão colocar, vamos aqui finalizar com mais uma reflexão, né, do nosso querido Paulo Freire, né? Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se a educação não é a chave das transformações sociais, não é também simplesmente reprodutora da ideologia dominante, né? Então fica aí mais uma reflexão dentre todas que já trouxemos aqui nessa formação, nessa TPC, tá? E aqui estão as referências, né? Como eu falei para vocês, aqui estão disponibilizados todos os documentos, né, utilizados nesta formação, né? Aqui está disponibilizado o link para o documento orientador Inova Educação, né, para aqueles que não tiveram acesso. Tem aqui também o link, né, eu coloquei lá no slide, mas está aqui nas referências também o link onde vocês podem baixar a pesquisa, né, Juventudes, Educação e Projeto de Vida na íntegra, né, para quem quiser ler aí. É uma pesquisa muito bacana, muito interessante, muito dinâmica, assim. Tem também todos os outros documentos, né, a BNCC, o Currículo Paulista, enfim. Tudo aí disponível para vocês, caso vocês queiram utilizar, tá? Gente, ó, eu quero agradecer muito a participação, o envolvimento de vocês nessa nossa TPC, tá? Isso é fundamental, é um momento muito especial e muito importante, né? Então, mais uma vez eu agradeço, né, em nome de toda a equipe do Núcleo Pedagógico e toda a equipe da Diretoria de Ensino. E eu me despeço, né? Encerro aqui, desejando um ótimo trabalho a todos, tá bom? Até breve, até mais, tchau!